Olá pessoal, estamos de volta, o canal Coronel Pacífico voltou para vocês. Antes deste vídeo sair, eu já tinha gravado um outro, mas aconteceu um fato muito ruim durante essa semana passada que eu não pude editá-lo nem liberá-lo esse vídeo antes de eu liberar esse vídeo. No vídeo que ainda vai sair, que eu ainda irei liberar no decorrer dessa semana ou da outra, eu explico por que eu estava um pouco afastado do canal. Mas esse vídeo de hoje, ele é um vídeo um pouco diferente, porque eu não estou muito animado, nem nada do tipo, mas é um vídeo que é uma homenagem para um irmão, um amigo, que veio falecer tem uma semana, vítima de coronavírus. O nome dele era Daniel, cresci junto com ele, e tá muito difícil ainda assimilar essa perda dele. Muito difícil. É uma pessoa muito querida para mim, por todas as pessoas que conviveram com ele. E eu resolvi fazer uma homenagem para ele de algo que eu aprendi com ele, que foi muita coisa. Eu aprendi com ele. Meu gosto por muitas coisas veio do intermédio dele e tal. A gente se complementava, a gente falava sobre o Cavaleiro do Zodíaco, sobre jogos de videogame, sobre arte marcial. E um deles, mais recente, que eu aprendi junto com ele, é o tema deste vídeo de hoje, que eu trago para vocês top 10 jogos de tabuleiro para se jogar na quarentena. Em 2015, eu tive contato com os jogos de tabuleiro modernos. Eu já jogava os antigos, War, Banco Imobiliário, Jogo da Vida, essas coisas. Mas eu não conhecia os jogos modernos. Vim conhecer justamente com ele, que eu conheci o jogo Zombicide, que é um jogo que eu não tenho na minha coleção. Minha coleção ela é humilde, eu só tenho 30 jogos na minha coleção, pretendo adquirir mais. Todo mês eu quero adquirir jogos. Sempre conversava com ele sobre os jogos. E então, vamos lá, vamos começar o nosso top 10 jogos de tabuleiro para se jogar nesta quarentena, ok? Então, número 10. Bem, o número 10 está bem aqui, pessoal. Este jogo se chama Elder Sign. É um jogo, foi o segundo jogo que eu já comprei, né? O primeiro que eu comprei na minha lista, mas é um jogo em que você joga com os dados, em que o objetivo é você deter a ameaça dos anciões, os ancestrais. Nesse caso aqui são dos mitos de H.P. Lovecraft, famoso escritor de obras de terror e tal. Então, nós temos que completar este jogo, detê-lo com os dados que nós utilizamos e tal, tem as cartinhas e tal. Eu não vou abordar muito a questão das regras aqui, isso aí pode ser para um próximo vídeo, se for do interesse de vocês, apesar de já haver muitos canais que tratam desse tema. Então fica meio complicado falar de regra e tal, só se vocês pedirem e vocês quiserem, tá bom? Mas nós jogamos os dados e nós temos que, com esses dados, preencher os desafios que tem em cada carta. E nós temos que, junto com isso, cada carta também, ou no caso de nós conseguimos deter aquele desafio da carta, ou nós conseguimos alguma coisa boa, se a gente conseguir, ou com uma penalidade. No caso de algumas dessas bonificações, nós conseguimos os símbolos ancestrais, que são responsáveis por deter a praga desses anciões que estão vindo para a Terra. Daí o nome Elder Sign, símbolos ancestrais. E ele é o meu top 10 de jogos para ser jogado na quarentena. Importante dizer que ele é um jogo que tem a modalidade solo. Então, alguns dos jogos aqui eu vou colocar em número mais alto dessa lista, ok? Eu confesso, eu acabei abusando um pouco desse jogo pelo fator sorte, que eu já percebi que eu não sou muito mais adepto dos jogos com fator sorte. Mas ele é um jogo bom também, assim junto com o Eldritch Horror e o Mansions of Madness, que também eu tenho, ok? Então, top 10 Elder Sign. E no número 9, nós temos este jogo grande, enorme, chamado Arcadia Quest. É um jogo de Dungeon Crawler em que você tem a sua facção e você tem que ou se aliar com uma facção para cumprir os objetivos do cenário específico, que é em uma catacumba, uma dungeon, que você pode derrotar os seus inimigos, ou também não ir contra a sua facção, e sim ir contra ela, lutar mesmo contra ela. Você pode completar o objetivo daquele cenário de diversas formas. É um jogo que tem miniaturas muito bonitas, as miniaturas são miniaturas cabeçudinhas, mas são cheias de detalhes.
Esse jogo aqui também, ele tem dados, tem muita questão de fator sorte também, né? Porque você vai ter que rolar dados e tal, mas tem uma coisa muito interessante, que cada vez que rola um dado crítico, você pode rerolar, e isso acaba sendo muito épico e tal. Você pode, ou então, ir contra os inimigos do cenário, ou então ir contra o seu próprio aliado, as pessoas que estão fazendo assim para que você consiga completar o objetivo antes e consiga várias bonificações com isso. É um jogo muito interessante, muito legal também, e já que esse é o vídeo em homenagem ao Daniel, é o estilo preferido dele de jogo, Dungeon Crawler. Ele adorava o jogo de Dungeon Crawler, principalmente o Sword and Sorcery que ele comprou. Ele me mostrou as miniaturas excelentes e bonitas. Não joguei ainda, então não sei dar o meu crédito. Então, nono lugar, Arcadian Quest. Em oitavo lugar, já não é um jogo de tabuleiro, mas um jogo de cartas famosíssimo, famosíssimo. Tá aqui, Magic the Gathering. Algumas cartinhas que eu ganhei em alguns eventos e que eu lembro que uma das vezes que eu mais joguei Magic foi quando foi a despedida de solteiro desse meu amigo Daniel, e a gente jogou Magic sempre, despedida de solteiro foi a gente jogando e tal. É um jogo em que nós somos magos e que nós temos que fazer um deck de cartas com criaturas, e nós temos que descer mana para com que a gente consiga ganhar do nosso adversário. Basicamente é um jogo assim, sem regra, sem nada, sem explicar muita coisa. É um jogo bem interessante, bem divertido, e é um jogo que você gasta muito dinheiro, mas é muito interessante a questão das suas coisas e tal. Conheço gente aí que gasta R$300 em uma única carta ou até mais. Ok? Então, Magic the Gathering é oitavo lugar. Em sétimo lugar, um jogo já clássico, um jogo já bem consagrado, que ele está bem aqui, é o Carcassonne. Já estamos entrando na linha dos Eurogames, que para mim é o meu estilo de jogo favorito. É um jogo em que você tem que olhar umas tiles, umas peças, e você olha e vai ter que fazer uma junção junto com outra peça que já está aberta, como se estivesse formando um quebra-cabeça, ou até mesmo um dominó. E essa tilezinha, essa peçazinha, tem que juntar igualmente com a outra. E daí vocês têm uns meeples, que são uns bonequinhos de madeira, que você pode colocar ele em determinados lugares, ou em uma estrada, ou no campo, ou então dentro da cidade, que vão aparecer os de cidade, ou então até mesmo em um monastério. E isso você vai ter uma gama de pontos, uma diferenciação, e isso é muito interessante. Não é um jogo, o único fator de sorte que pode haver é na puxada do tile, né? Querendo ou não, um jogo que não tenha isso vai ser muito complicado. Mas você pode fazer uma estratégia para que você ganhe de diversas formas. Então, Carcassonne já é um jogo extremamente clássico nisso, assim. Muita gente fala que é um jogo para quem você está começando nessa questão no hobby dos jogos de tabuleiro. Carcassonne é obrigatoriedade, e eu aconselho realmente Carcassonne, indicado para todos os públicos, é um jogaço. Sétimo lugar da minha posição. E o sexto lugar está bem aqui, pessoal. É um jogo nacional que eu fiz o financiamento coletivo, que é o Grasse, Mestres Perfumistas. Não sei se estou falando certo, pode ser Grasse, Mestres Perfumistas. É um jogo também da linhagem Eurogame, muito bonito, muito charmoso, extremamente interessante a questão das jogadas. E ele é bom, bonito e cheiroso, porque o jogo é extremamente cheiroso. Ele vem aqui com um saquinho de erva doce, quando você abre o cheiro fica uma maravilha. Mas é um jogo extremamente estratégico, que você tem que pensar o que você vai fazer. Você tem o seu meeple, ou seja, o seu bonequinhozinho, que você vai ter que colocar ele no local, fazer a ação daquele local e depois, com o seu peão, andar em uma trilha de recursos. E nessa trilha de recursos, você consegue pegar as matérias-primas, que são as bases e as essências, e produzir um perfume. E é muito interessante que você pode focar na jogabilidade de fazer perfume ou então de vender perfume. E isso é uma gama de estratégia muito grande. No início, quando eu jogava, eu somente perdia nele. Depois eu comecei a abrir um pouco mais a estratégia e comecei a ganhar nele. Então, Grasse, Mestres Perfumistas, você tem que jogar ele. Não sei se é muito fácil de achar porque ele já é uma produção nacional, né? Então não sei como é que está a questão da revenda dele. Mas tem os grupos do Ludopédia que com certeza você vai encontrá-lo. E é um jogaço para você. Você tem que jogar, ok? Então, o nosso sexto lugar, Grasse. O quinto lugar da minha lista é o Azul. Um jogo já em que ele é um jogo abstrato, em que você tem algumas... Você tem um tema
específico, mas o tema basicamente não é muito relevante nesse jogo. O que é relevante nesse jogo é a mecânica dele, a jogabilidade dele, em que você tem que pegar umas pecinhas de azulejo, que são as coisas mais lindas que eu já vi, extremamente bonito esse jogo, já inclusive tem outras versões. Você pega essas peças da fábrica, as que sobraram você joga para o meio, e daí você pega as que você acabou de pegar, você vai colocar no seu tabuleiro individual. Se você conseguiu fechar uma linha, você vai transpor um desses para a linha do local onde você tem que colocar. Como se você estivesse colocando azulejo na parede. Tanto que o nome é azul, de azulejo. Extremamente bom, bonito e temático não é. Temático não é. Tem o tema e tal, não sei o que, mas é muito legal. Uma das coisas que eu acho interessante desse jogo bem aqui é que a primeira pessoa que tem que começar é quem foi por última vez para Portugal. Eu sempre falo, né? Meu pai tá morando em Portugal, eu começo. Tem nada a ver isso daí. Mas esse daí. Então, azul, quinto lugar. Em quarto lugar na lista, nós temos o preferido dos grupos. Quando eu sempre jogo, o pessoal sempre fala: esse é o meu preferido, que é o Takenoko. Um joguinho bonitinho, charmosinho e muito legal. Tem muita gente que não gosta de jogos assim bonitinhos. Eu gosto de guerra, gosto de destruição e tal. Jogo Takenoko, para você mudar de opinião. O jogo é bonito, o jogo é temático, o jogo é extremamente estratégico e técnico. Você tem que ter uma certa manha para jogar, mas essa manha você adquire na primeira partida. É extremamente fácil você jogar. Ele se tornou um dos preferidos e dos que mais vê mesa. Sempre. É um jogo de 2 a 4 jogadores. A partida 45 minutos. Então, acho que com jogadores experientes esse tempo pode até diminuir. Ok? Então, é um jogo que vê mesa tanto bem em 2, 3 e 4 jogadores. Okay? Não tem modo solo, é uma pena, apesar de algumas house rules aí conseguem se colocar ele em jogo solo. Tem inclusive uma expansão que eu pretendo adquirir recentemente. E esse jogo aqui é o quarto lugar da lista Takenoko. Em todas as listas que eu vejo de todos os canais que eu assisto, que são vários canais de jogos de tabuleiro, esse jogo sempre está em primeiro lugar para os jogos que você tem que ter na sua lista. E não seria diferente, porque em terceiro lugar nós temos aqui o Ticket to Ride. Ticket to Ride é um jogo, é um euro, mas ele também pode ser considerado um jogo de família, um family game, em que você é um milionário e você tem que completar uma viagem pelo... Essa versão é a versão dos Estados Unidos, mas tem versão da Europa, tem versão África, países nórdicos, de tantos lugares, cada um com uma temática diferente. Inclusive tem até os mais recentes, que é o New York e o Primeira Viagem, que já são para pessoas, já são até para crianças. Então você tem que coletar os tickets de passagem e com isso você vai completar a rota com seus trenzinhos. E é um jogo que ele enche a mesa. Ele é visível, ele é bonito, você vê aqueles trens, aquela jogabilidade em que nas primeiras partidas, assim, nos primeiros 10, 15 minutos, tá tudo numa boa, todo mundo jogando, aprendendo. De repente, daqui a uma meia hora, o pessoal tá olhando, vixe, ele tá indo no meu lugar que eu tô indo também, que eu tô precisando ir, então vamos lá, eu vou ter que fazer assim as coisas. E você começa a pegar essa noção de jogos extremamente bom, legal e Ticket to Ride. Só não está mais para frente por algumas questões que eu já estou um pouquinho diferente, ok? Mas se não, estaria em primeiro lugar também. Em segundo lugar da minha lista, nós temos aqui o Five Tribes. Five Tribes é um jogaço, foi o último que eu adquiri e já se tornou um dos meus preferidos. É um jogo em que tem os meeples, os bonequinhos de madeira, em que você tem que pegar eles e fazer uma movimentação. Você vai colocando, se por exemplo, acabou de pegar 3 meeples e você quer ir para um local, você vai deixando um meeple de cada vez até chegar ao último local onde você queria chegar. Chegou, colocou os meeples da cor e pega todos os meeples daquela cor. Faz o efeito da tribo, tanto que é Five Tribes, faz o efeito da tile, da peça onde você parou, e assim o jogo vai. O jogo vai indo, tem variabilidade, você pode focar em um jogo, em ganhar o jogo de determinada maneira, ou ir por outra. Você pode ir pelas peças, ou então pelos pontos do gênio, ou então pelo ponto do camelo. É um jogo extremamente bom. Extremamente bom. Roda excelentemente em 2 jogadores também. Um jogo de 2 até 4 jogadores. Só não está em primeiro lugar por um critério.
O único critério que eu vou colocar aqui na lista. Acho que já perceberam que o meu estilo de jogo, se você já conhece jogos de tabuleiro, é Eurogame. E este aqui é o meu segundo lugar. Antes de irmos para o primeiro lugar, vamos para a menção honrosa bem aqui, que são os livros-jogos, pessoal. Aqui nós temos alguns livros-jogos da Fighting Fantasy. Aqui eu tenho o Uivo do Lobisomem, Encontro Marcado com o Medo, A Mansão do Inferno e o Porto do Perigo. Mas já pedi outros, ok? Estou jogando. Esse aqui é um jogo em que você pode jogar sozinho. RPG sozinho, coisa mais interessante do mundo. Você tem os desafios, que você joga com 2 dados, uma caneta e nós temos a ficha aqui, você vai, joga, faz a jogada, faz as suas escolhas e daí você vai ter as suas ou coisas boas ou coisas ruins, como todo RPG. Não são fáceis, são jogos difíceis já, viu? O começo é facinho, pega inimigo fácil aqui, quando é mais pra frente teu nível de energia tá lá embaixo, os cabas são tudo forte, então tu vai penar. É difícil você terminar assim, viu? Então nós temos aqui como uma menção honrosa, nós temos o Fighting Fantasy. São livros-jogos. E o primeiro lugar da lista aqui é um jogo que muita gente gosta, muita gente não gosta. Eu particularmente adoro. É minha opinião, ok? Se você gosta, ótimo. Se você não gosta, aí não posso fazer nada. Mas é um jogo que já é um nível mais pra cima. É um jogo extremamente interessante. Bom, tô pegando ele bem aqui, pessoal. É o Agrícola. Agrícola. Essa aqui é a versão revisada de 2016, lançada pela Devir no Brasil. É um jogo de 1 até 4 jogadores. Se você tem a expansão, ele pode ser até 5 jogadores. E foi aqui, ó, com meu cachorro. Leno! O Agrícola, ele é um jogo difícil de ser jogado. Já assim, tá numa escala, tá subindo. É um jogo em que você vai ter a sua alocação de trabalhadores, você pega o seu trabalhador, coloca naquele espaço, ganha as benesses daquele espaço e você retorna depois para a sua fazenda. O nome é Agrícola, você tem que fazer... O objetivo de verdade é não passar fome. O objetivo de verdade, você tá lá, você coloca o seu personagem e você não quer passar fome, porque se você passar fome no jogo, você acaba ganhando pontos de mendicância e isso vai ser ponto negativo para você, isso é péssimo pro jogo. O objetivo secundário é fazer a sua fazendinha bonitinha. É um jogo de fazer uma fazenda, mas é extremamente burocrático. Muita gente não gosta do Agrícola por ser burocrático. Prefere outros jogos de fazenda, como o Caverna, como o Le Havre e até mesmo como o Lagrange aqui. Talvez não, vai ser uma próxima. Eu vou adquirir ele e talvez eu mude até de opinião. Ok? Não tem problema nenhum. Tem outros jogos ali que poderia estar na lista também, mas por um quesito ou outro não está. Então, a Agrícola faz isso. Você trava o local em que o seu amiguinho que está jogando junto com você, ele acaba não indo para lá. Agora, se você está jogando sozinho, prepare-se para penar, porque aí as coisas apertam. Você não joga contra ninguém, você joga contra o jogo. Os objetivos já ficam mais difíceis, você já não começa com algumas coisas no começo e ao invés de você pagar 2 pratos de comida ao final de cada era, você tem que pagar 3 por cada trabalhador que você tenha na sua fazenda. Então isso vai ficando mais difícil, ok? Então um jogo que você pode jogar de 1 até 4 jogadores. Por isso ele ficou na meu top 1, Agrícola, primeiro lugar. Então pessoal, esse aqui foi o vídeo que eu quero dedicar esse vídeo aqui à memória do Daniel Rodrigues Costa, meu irmão, pessoa que nunca vou esquecer, que tenho certeza que ele está bem, foi uma ótima pessoa, me influenciou em muitas coisas da minha vida, espero revê-lo em breve. Eu estou usando essa camisa bem aqui, uma camisa do Spawn, que era dele. A gente fez um negócio em 2002, eu tenho essa camisa desde 2002. Então essa camisa aqui era dele, era o herói preferido dele e sempre uma forma de estar junto com ele. Vamos cuidar, pessoal. Vamos realmente se cuidar. Ele tinha 36 anos, 4 anos mais velho do que eu. E esse vídeo é pra você, né?